A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós iremos falar aqui sobre a ressurreição da filha de Jairo, né? Aqui no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor está dizendo quando Jesus desembarca ali na cidade de Cafarnaum, uma grande multidão está ali ao redor de Jesus, e também os discípulos de João Batista está ali para fazer umas perguntas para o mestre sobre o jejum. E é neste momento que Jesus está ali conversando, né, com os discípulos de João Batista, e tem uma grande multidão em redor do mestre, que Jairo chega, né, e se prostra diante de Jesus para lhe comunicar e lhe pedir ajuda, que a filha dele está doente, e para que Jesus vá até a sua casa para lhe impor as mãos e a menina sarar e a menina ser curada. Porque até então aqui, a filha de Jairo ainda não está morta. Ela está viva. E é por isso que Jairo, né, vai ali em busca do mestre, em busca de uma cura para a sua filha. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Jesus ouve sim o pedido, né, de Jairo, né? E Jesus vai para a casa de Jairo. Só que no caminho, meus irmãos, vai acontecer um outro milagre, que é o da mulher do fluxo de sangue, né? E aí, quando Jesus para ali no caminho para atender a mulher do fluxo de sangue e curar ela, a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, olha só que interessante, né? Que interessante. A mulher do fluxo de sangue padecia há 12 anos com aquela hemorragia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a filha de Jairo tem 12 anos de idade. E vamos aqui para o versículo 35 do capítulo 5 de Marcos. Diz assim, meus irmãos, o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Você vê, meus irmãos, que enquanto Jesus está ali na multidão, que curou também aquela mulher do fluxo de sangue, chega ali algumas pessoas, né, e fala para Jairo: a tua filha já faleceu, a menina já está morta. Por que tu vai mais agora incomodar o mestre? Porque para aquelas pessoas, meus irmãos, a menina só teria jeito, para aquelas pessoas, Jesus só dava jeito na menina enquanto ela estivesse com vida. Eles pensavam, não, a menina estando com vida e doente, Jesus vem e coloca as suas mãos na menina e a menina é sarada. Mas depois que a menina falece, eles chegam e já a menina faleceu. Por que enfadas o mestre? Por que tu está incomodando agora Jesus? A menina já faleceu mesmo. Deixa o mestre seguir adiante. Eles não entendiam que, aleluia, Deus grande e fiel, que a divindade de Jesus para a morte, a divindade de Jesus traz quem está morto, traz a vida. Aleluia, Deus grande e fiel. E meus irmãos, aqui no versículo 36 diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Jesus, quando ouve as palavras daqueles homens que traz uma péssima notícia para Jairo, Jesus fala assim para Jairo: não tema,
crê somente. Aleluia, Deus grande e fiel. E meus irmãos, essa história aqui, essa narrativa da filha de Jairo está nos 3 evangelhos, né? De Marcos, de Lucas e de Mateus. E meus irmãos, aleluia, Deus grande e fiel. Em nenhum momento a gente vê Jairo triste ou com a sua fé abalada ao saber que a sua filha faleceu. Aleluia, Deus grande e fiel. Ele tem uma fé ali em Jesus, entende? Então aqui no 36, Jesus manda ele crer e não temer. E no 37 diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Meus irmãos, aqui a palavra nos mostra, a narrativa nos mostra que Jesus está diante de uma multidão. E ali, quando ele ouve que a filha de Jairo faleceu, ele ali despede a multidão, ele despede a maioria de seus discípulos e chama só os 3 discípulos que são mais íntimos de Jesus, que são Pedro, Tiago e João. Aleluia, Deus grande e fiel. E meus irmãos, Jesus vai para a casa de Jairo. E no 38 diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, porque Jairo, ele fazia parte da sinagoga, e Jairo era um homem conhecido e importante na época, entende? Jairo não era um homem qualquer, era um homem importante. E no 38 diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que era Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Riram-se dele. Meus irmãos, você vê que quando Jesus chega na casa de Jairo, que vê que as pessoas ali estão pranteando, estão chorando, ele diz: por que vocês estão chorando? Estão chorando por que motivo? A menina não está morta, a menina está dormindo. Aleluia, Deus grande e fiel. E aquelas pessoas ali, meus irmãos, riem. Elas ficam ali zombando da palavra de Jesus, entende? Porque elas viram o corpo da menina. Aquelas pessoas testificaram que a filha de Jairo chegou à morte, que a filha de Jairo faleceu. E quando Jesus fala que a menina não está morta, eles riem. Eles zombam da palavra de Jesus. E aqui no versículo 40 diz assim, né? E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Quando Jesus chega na casa de Jairo, que ele vê uma multidão, um monte de pessoas ali chorando e pranteando, e aí, meus irmãos, ele despede aquelas pessoas, coloca aquelas pessoas, né, para fora assim, e apenas com o pai e com a mãe da menina e com os 3 discípulos dele, os 3 discípulos íntimos de Jesus, entra ali no local que a menina está. E no versículo 41 diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia, Deus grande e fiel. Com a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, quando ele diz: menina, levanta-te, basta só uma palavra do mestre para que a morte bata de retirada e a menina ressuscite e a menina volte à vida. Meus irmãos, se você está vivendo, passando por uma enfermidade, está passando por problemas familiares, está passando por problemas financeiros, creia, clame ao Senhor Jesus, porque quando Jesus chega, até a morte bate de retirada. Aleluia, Deus grande e fiel. Quando Jesus entra no negócio, quando Jesus entra na questão, quando Jesus entra no cenário, tudo volta à vida. Então clame ao Senhor Jesus. Faça como Jairo, não tema, não tenha medo, antes tenha fé e creia e acredite que Jesus entrando na situação,
tudo volta à vida, toda doença bate de retirada, aleluia, Deus grande e fiel, recebeu um diagnóstico do médico negativo, clame ao Senhor, porque Ele é médico dos médicos, aleluia, Deus grande e fiel, quando Ele entra na causa, Ele resolve, e Ele não deixa da mesma forma que está. Clame ao Senhor, creia como Jairo creu. Jairo, em momento nenhum, a fé dele ficou abalada. Ele creu, confiou em Jesus, que quando Jesus chegasse na casa dele, tudo iria dar certo. Aleluia, Deus grande e fiel. Mesmo quando Jairo chegou em Jesus, a palavra vai nos dizer, meus irmãos, que a filha de Jairo ainda não havia falecido. A filha de Jairo apenas estava doente com a enfermidade terminal. Aleluia, Deus grande e fiel. Mas no caminho, no percurso indo para a casa de Jairo, a palavra do Senhor vai nos dizer que chegam a notícias péssimas, chegam notícias negativas para Jairo, e dizendo que a filha dele havia falecido, porque tu está ainda incomodando o mestre. Mas Jesus diz para Jairo, ao ouvir as palavras negativas daqueles mensageiros, Jesus diz para Jairo, não tema, creia, aleluia, Jesus. E Jairo não ali ficou triste, não ali ficou desconfiado, né, da divindade de Jesus. Antes ele creu e seguiu adiante para a casa dele com Jesus, porque ele acreditava que Jesus chegando na situação, Jesus entrando no cenário, tudo ia mudar. Aleluia, Deus grande e fiel. Então creia, faça como Jairo, acredite no Senhor Jesus e peça a Ele que Ele entra na situação e soluciona, Ele dá causa, ganha e positiva, Ele muda esse diagnóstico negativo e faz ser um diagnóstico positivo. Aleluia, Deus grande e fiel. E continuando aqui, no versículo 42 diz assim, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, quando a menina se levanta, quando Jesus dá a ordem para que ela se levanta e anda. E quando aquela multidão ali vê que a menina voltou à vida, as pessoas ali ficam espantada, né? Elas ficam ali assombradas, porque, meus irmãos, quem é o ser humano, aleluia, Deus grande e fiel, que traz outro ser humano à vida? Quem me diga, a não ser Jesus, a não ser a divindade do mestre, aleluia, Deus grande e fiel. E ali as pessoas ficam espantadas com o tamanho, sabe, milagre que aconteceu ali na casa de Jairo, com a filha de Jairo. E, meus irmãos, aqui no versículo 43 diz assim, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse, dessem de comer. Ali Jesus, né, disse que não é. Jesus ali dá ordens para que ninguém saia falando, espalhando o que aconteceu, sabe? Que ele ressuscitou ali a criança. Ele ordena que alimente a menina, né? Porque a menina está com fome, está faminta, entendeu bem? E ele dá ordem expressa para que alimente a menina, e ele dá ordens expressas para que ninguém espalhe. Porque ainda não era o momento, entendeu bem? Das pessoas saberem que Jesus, né? Trazia, aleluia, Deus grande e fiel. Não era adequado para o ministério dele naquele momento ser espalhado que Jesus trazia à vida pessoas que estavam mortas. Aleluia, Deus grande e fiel. Porque no seu ministério terreno, Jesus ressuscitou 3 pessoas, né? Que foi o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e seu amigo Lázaro. Aleluia, Deus grande e fiel. Então ele ali dá ordens para que ninguém espalhe que ele ressuscitou a menina, porque não era adequado ainda para o ministério dele as pessoas ali ficarem sabendo, entende? E, meus irmãos, Cafarnaum era o local onde Jesus sempre ia, sabe? E recebiam a Jesus, porque eles conheciam quem era o mestre, eles conheciam os feitos de Jesus, e eles sabiam ali que Jesus era o Filho de Deus, Deus fiel e santo, e que onde ele entrava, que estava tudo
destruído, ele reconstruía. Que tinha morte, ele trazia vida. Que tinha enfermo, ele dava saúde para o enfermo. Tinha endemoniados, ele libertava. Porque antes de Jesus ir para Cafarnaum, né? Ele passou antes em Decápolis. Ele passou ali na terra, aleluia, Deus grande e fiel, de Gadara, onde ele libertou aquele endemoniado. Aleluia, Deus grande e fiel. Mas infelizmente, Gadara não recebeu a presença do Mestre. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo. Enquanto Cafarnaum recebia o Mestre de braços abertos. Meus irmãos, vai ter pessoas que não dar valor para você. Vai ter pessoas que vai passar por você e fingir que você não existe. Aleluia. Não vai lhe dar oportunidades. Vai fingir que você é ninguém. Como Gadara fez com Jesus. Vai ter lugares, vai ter ambientes que você vai chegar, mas que você não vai ser bem recebido, que você vai ser expulso. Assim como o povo de Gadara fez com Jesus. Mas vai ter lugares que vão te receber de braços abertos. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. Vai ter lugares que quando você chegar com a sua presença, vão te acolher e te abraçar e ficar feliz com a sua presença. Assim como Cafarnaum fazia com Jesus, quando Jesus chegava lá, amém? Dê o seu joinha, não esqueça, tá certo? Se inscreve no canal, assina o sininho das notificações, compartilha com seus contatos. Amém? Deus abençoe vocês.